Eu tenho certeza que você já acordou algumas manhãs e olhou no espelho, percebeu assim, parece que está derretendo o rosto, é como se a pele estivesse mais flácida e os músculos estivessem sumindo de lá. Ou então você já parou para olhar os braços e as pernas e achou que está ficando um pouquinho mole e que está faltando aquele vigor na sua pele, nos seus músculos. Você também já deve ter acordado de manhã com dor nas costas ou sentido muita dor nos ombros quando carrega sacolas ao chegar em casa, quando sai do supermercado cheio de compras, ou então quando vai subir a escada e aí você pensou: nossa, será que eu estou ficando velho? Será que eu estou ficando velha? Pois é, isso aí tem que sair do nosso vocabulário. A palavra velho não pode existir, porque hoje nós vamos desvendar o mistério do amadurecimento saudável. No ano de 2004, um grupo de médicos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, se reuniram para lançar pela primeira vez a ideia da medicina do estilo de vida. Você já ouviu falar sobre isso? Algumas pessoas até chamam de MEV, que ela diz respeito à autonomia que o paciente deve ter para cuidar da sua própria longevidade. Porque percebe-se que conforme a pessoa vai amadurecendo, ela vai tomando escolhas na vida dela que ela precisa assumir a responsabilidade. Por exemplo, a partir de uma certa idade, se você tem a opção de comer um hambúrguer em vez de comer um arroz com feijão e bife, é uma decisão sua e você precisa assumir a responsabilidade das consequências de estar ingerindo um alimento, melhor ou pior para você. Então, baseado nessas premissas, foi criada a medicina do estilo de vida e todas as bases para isso. Hoje em dia, 20 anos depois, tudo isso já se popularizou. E a gente tem em todos os países do mundo grupos de médicos, grupos de profissionais de saúde cuidando e tratando de pessoas assim no seu dia a dia, no seu consultório. E é isso que eu adotei para o meu dia a dia. Apesar de eu ser ginecologista e especialista em nutrologia, então eu trabalho muito com emagrecimento, mas eu própria adotei já há muitos anos essa mudança de estilo de vida na minha própria família. E isso transformou a qualidade da minha saúde, do meu dia a dia, a minha disposição para o trabalho e mesmo a minha pele, os meus músculos e a disposição que a gente tem para fazer as atividades que fazia antigamente. Eu sou médica há 28 anos, então você pode imaginar que eu já estou na menopausa. E isso também me ajuda muito a não perceber os efeitos da idade sobre os meus ombros. Mudar o estilo de vida não é uma coisa fácil para todo mundo, mas hoje em dia a gente já sabe direitinho quais que são os pilares necessários para que você tenha essa mudança bem efetiva na sua vida. Então eu vou contar para você os 3 pilares do estilo de vida saudável, para que você possa aprender a manejar o seu próprio amadurecimento e que ele seja muito saudável, você possa viver quantos anos você planejar para viver com saúde. O primeiro pilar é a alimentação consciente. Quer dizer exatamente aquilo que eu comentei sobre o hambúrguer e o bife com arroz e feijão. Quando você faz a escolha de comer um pastel, uma coxinha, ou se alimentar com frutas, verduras, legumes cozidos, é uma decisão sua. Apesar de você ir no seu médico dar uma série de orientações, prescrever uma dieta, ou o seu nutricionista está te acompanhando e orientando o que você deve ou não comer, é uma escolha sua. E a partir do momento em que você escolhe viver junto à medicina do estilo de vida, então você escolheu ter consciência de cada coisa que você coloca lá para dentro. Quer dizer o seguinte, se num final de semana você sai com os amigos e vai comer pizza, tudo bem, desde que você tenha consciência do que aquilo está causando para o seu organismo e no dia seguinte você vai retomar a sua alimentação saudável.
Então, não é uma alimentação restritiva nem proibitiva, é uma alimentação consciente, sabendo aquilo que vai fazer bem para você, tendo consciência da necessidade de boa hidratação, frutas, verduras, legumes, carnes, ovos, todas as coisas que são importantes para você. Os macronutrientes em quantidades adequadas, em porções adequadas, para você se sentir bem, ter uma digestão mais fácil, o intestino funcionar bem, tudo vai entrando nos eixos. O segundo pilar é o exercício físico. Na verdade, a gente até pode dizer que é a atividade física, porque não necessariamente precisa ser um exercício. Por exemplo, você pode escolher subir escada, que não necessariamente eu preciso encarar aquilo como um exercício, mas eu posso escolher subir escadas quando eu chego no meu trabalho, quando eu vou embora do meu trabalho, quando eu chego na minha casa e quando eu saio da minha casa. E aí pode ser a atividade física que eu fiz. Eu posso escolher também ir de bicicleta para o trabalho, que aliás é uma atividade que muitas pessoas têm escolhido nos dias atuais. E como isso é saudável. Você pedalar, você fazer esse exercício que trabalha todos os músculos, as articulações do seu corpo, a sua coluna, o seu pescoço. Isso fortalece de uma forma que você não vai mais carregar as suas articulações quando você está fazendo um exercício, como por exemplo carregar sacolas pesadas. Se você não tem músculo suficiente para carregar a sacola, você faz sofrer as suas articulações. Então, o seu ombro, o seu cotovelo, o seu punho, eles vão começar a sofrer. Você vai desgastando as articulações e vai tendo tendinite, dor, artrite, artrose, todas as complicações. Porém, se você tem um hábito de se exercitar, de fazer musculação, de fortalecer os seus músculos, você vai ter muito mais vitalidade, muito mais disposição para fazer as atividades do dia a dia. Até mesmo carregar as crianças, carregar os netos, carregar sacolas, carregar o botijão de gás para trocar em casa. Então, são coisas que a gente não percebe no nosso dia a dia, mas que vão ali deteriorando as articulações se eu não tiver força muscular para fazer esses exercícios. E o terceiro pilar, que para muitas pessoas é o mais importante, é a saúde mental ou o gerenciamento do estresse. A gente não percebe no nosso dia a dia o quanto o estresse e a ansiedade influenciam esses outros dois pilares. Porque se eu vivo o meu dia olhando no relógio e me preocupando com a próxima tarefa que eu preciso fazer, ou me preocupando o tempo todo com o bip-bip do meu celular tocando ali do lado, sabendo que alguém mandou uma mensagem e eu preciso ali olhar, eu não consigo me concentrar na tarefa que eu estou fazendo. A minha cabeça, em vez de se concentrar naquele trabalho, ela está pensando nas coisas que eu preciso fazer no computador, em casa, no celular. E isso vai trazendo um grau de ansiedade para o ser humano nos dias de hoje que causa envelhecimento. Sabe como envelhece as nossas células? Essa ansiedade, esse estresse vão fazer com que a nossa má alimentação e o nosso sono mal dormido e todas essas coisas juntas com o sedentarismo vão transformando as coisas que a gente come em radicais livres, em substâncias tóxicas. E essas substâncias circulando no nosso corpo, elas vão causando inflamação. Então, a gordura vai aumentando, vai inflamando, eu vou me sentindo cada vez mais indisposto, aí eu durmo mal, me alimento mal, e é um ciclo vicioso. Por outro lado, esse estresse, ele também leva à deteriorização da minha memória, do meu foco, da minha capacidade de concentração e a capacidade de tomada de decisões. Então veja como isso é uma coisa muito visível na pessoa jovem. E aí, quando você tem 60 anos, você não precisa perder todas essas capacidades. Além de você ter que estar em dia com as suas vitaminas, seus sais minerais, suas proteínas, tudo isso em dia, mas você também precisa estar com a cabeça no lugar. Ter um tempo para focar em você mesmo, no seu interior, fazer um planejamento do que você precisa fazer para aquele dia, o que você precisa fazer para aquela noite.
ter um momento de tranquilidade para se preparar para o sono. Se preparar para o sono é uma coisa fundamental. A gente precisa lembrar que os nossos hormônios, eles têm um equilíbrio do dia e da noite. Então, os meus hormônios do dia são hormônios do estresse, hormônios da dinâmica, da atividade, de ficar ligado. Basicamente, são o cortisol e a insulina. E eles vão queimar os nossos alimentos, os carboidratos, principalmente as gorduras, que são os principais produtores de energia. Quando vai chegando a noite, o nosso organismo ele espera que a gente se acalme, se tranquilize, foque ali nas atividades mais na meia luz. Eu possa ler um livro, fazer uma meditação, fechar os meus olhos, ouvir uma música tranquila. E tudo isso vai me acalmando. Eu tenho certeza que só de me ouvir falando assim, você já percebe a velocidade diminuindo. E isso é o segredo para se preparar para uma boa noite de sono reparador. De nada adianta você cuidar dos 3 pilares se você não se prepara para ter uma boa noite de sono. Você vai evitar a produção de melatonina à noite, você vai continuar com o seu cortisol elevado e aí você vai dormir cansado, acordar várias vezes e acordar de manhã como se tivesse passado um trator em cima do corpo. Então, essas todas são as bases da medicina do estilo de vida e as bases para uma longevidade saudável, ou, como eu costumo dizer, o amadurecimento saudável. Porque a palavra velho está muito velha, está muito fora de moda, né? Então, show velhice. Velhice não existe se você quiser mudar a sua vida. Se você fizer essa opção de abraçar a medicina do estilo de vida, que foi a opção que nós fizemos quando criamos o grupo Metabolizar. E por isso que hoje você está aqui conosco no canal Metabolizar, que é a tradução do que o grupo Metabolizar visa, que é trazer essa democratização das estratégias da medicina do estilo de vida. Eu quero trazer para vocês, junto com a minha equipe, com o meu time do Grupo Metabolizar, todas as estratégias que vão facilitar a sua transformação. A sua vida realmente ela pode ser saudável, feliz e longeva. Você pode viver muitos e muitos anos. O Dr. David Sinclair, que é um grande estudioso da medicina do estilo de vida e da genética, ele fala que já nasceu, já estão vivos seres humanos que vão viver até os 150 anos com saúde. E isso é muito inspirador para todos nós. Então, se você quer viver muito, quer viver com saúde, quer viver sempre bem e feliz, acompanhe a gente, siga aqui, compartilhe o canal. Eu sou a doutora Maria Vertamati e eu espero te ver aqui no próximo vídeo.